Legal, vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, não há cristianismo sem fé. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, porque essa é a única forma, meus irmãos, que nós temos de seguir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas hoje, nesse texto aqui, eu quero discorrer sobre uma fé que agrada a Deus e uma fé que não agrada a Deus. Eu quero falar de dois tipos de fé que só muda uma pequena letra, mas muda todo o sentido, ou melhor dizendo, a essência da fé. Aqui existem duas formas de termos fé: uma fé solidária e uma fé solitária. Só tem uma única diferença entre as designações, que é uma letra. E essa letra, a letra D ou a letra T, vai fazer toda a diferença na relação em que nós temos com Deus e a relação em que nós temos com a igreja, com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus, com a Trindade. E a fé solitária, ela não vai agradar a Deus nunca. Vamos, antes de mais nada, entender o sentido dessas duas palavras. Solitário, com T, solitário, aquele que tem a característica de estar ou de viver só. Agora, solidário, com D de dado, é aquele que ajuda alguém num momento difícil. Fé solitária é a fé, então, daquele que tem uma fé que só cabe ele na fé. É uma fé solitária. Mas o Senhor não nos chamou para isso, porque Ele sempre aponta o outro. E Ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas. O Senhor nos chama a uma fé solidária, aquela fé que ajuda alguém em um momento difícil. E nós vamos ver aqui, irmãos, a grande diferença que é estar dentro da igreja e ter uma fé solitária ou uma fé solidária. E é completamente diferente da expressão genuína de um cristianismo. Muito bem, o versículo de número 20 que nós lemos aqui está dizendo: queres, pois, ficar certo, ó homem, sem bom senso, insensato, de que a fé sem obras é inoperante. A primeira coisa que eu quero falar aqui, que é o seguinte, que a fé solitária é para crentes faltos de bom senso. Fé solitária, aqui está dizendo, ó homem insensato. Ela é a característica de cristãos que são, aqui como diz a palavra do Senhor, insensatos, faltos de juízo, sem bom senso. Irmãos, é bom nós entendermos que o que a igreja precisa é de uma fé centrada, é de pessoas centradas, de cristãos que sejam centrados. Sabe, meus irmãos, os fanatismos, eles não cabem dentro de uma fé cristã. Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser centrados. E a fé solitária, então, é de pessoas que não têm bom senso, que elas não se pautam pela palavra de Deus, mas elas se pautam pelas loucuras da fé. Esse termo, ele ingressou na igreja cristã, protestante, evangélica, como você quer falar, depois da segunda metade do século XX. Começou-se a falar sobre a fé louca. Isso não existe. Deus chama homens e mulheres ao bom senso, a uma fé que ela é calcada com os pés no chão, com o coração e a mente na palavra de Deus. Aquele que tem uma fé solidária é um cristão que tem abundância de bom senso, juízo, moderação,
de centralidade. O versículo 20 continua dizendo que a fé solitária é uma fé sem operação. A diferença aqui que eu quero destacar é que uma fé solidária, com D de dado, solidária, é aquela que ajuda pessoas no momento difícil, é uma fé que tem ação. E a fé solitária é uma fé sem ação. E quem é dado como exemplo aqui é Abraão. Abraão um dia, Deus chama um dia Abraão e ele diz: Abraão, eu quero que você entregue seu filho para mim, e que você suba naquele monte e ofereça-o em sacrifício, em holocausto para mim. Olha, o pedido que Deus fez para Abraão é um pedido muito difícil, é um pedido que mexe muito, com certeza, que a Bíblia não fala isso, mas com certeza mexeu com o coração de Abraão, o coração de um pai, aonde Deus estava pedindo algo que nunca havia se visto, que não tinha nem mesmo nenhuma ligação com o próprio caráter de Deus. Mas Abraão, na sua centralidade de fé, ele ouviu a voz de Deus e ele resolveu obedecer, mesmo que aquilo seria uma tragédia e mesmo que aquilo seria algo completamente difícil. E quando nós sabemos que ele leva Isaque, separa a lenha, separa o fogo, e em nenhum momento Abraão titubeou. O menino chegou a perguntar: pai, eu estou vendo tudo aqui. Isaque deve ter visto Abraão realizar sacrifícios muitas vezes, mas faltava algo, faltava o animal. E ele pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o animal? E naquele momento Abraão diz: filho, fique em paz, Deus proverá um sacrifício para ti. A fé ali, e Abraão não titubeia, e ele pega o cutelo e ele vai imolar o filho. E Deus: para, Abraão, para, eu já sei que tu és fiel a mim, não toques no menino. E eles viram para trás, eles veem um cordeiro ali amarrado, e aí eles oferecem. A fé solidária, meus irmãos, ela tem uma ação na direção que Deus aponta, mas a fé solitária tem uma ação também, mas há uma ação naquilo que a minha vontade aponta. Essa é uma grande diferença da fé solidária e da fé solitária. As duas têm uma ação, mas um tem uma ação frutificadora e a outra não frutifica em nada, é uma obra morta. Ela é sem operação, vazia, é uma vanglória. Deus nos chamou para a fé solidária, uma fé em que a ação desta fé, ela vai de encontro à direção de Deus, naquilo que Deus está mostrando, e não pelo mais fácil. Hoje a igreja se pauta em fazer as coisas que são mais fáceis, e as coisas de Deus, elas nunca foram as mais fáceis, mas elas foram as certas. Não foi fácil para Deus entregar o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz. Não foi fácil para Jesus suportar os escárnios, suportar as chicotadas, suportar as humilhações, mas Ele obedeceu, porque era uma fé solidária, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados, e Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas Ele toma forma humana e Ele vem morrer e morte de cruz, porque era a pior forma de morrer. Você sabe como é que se morre na cruz? Eu preciso falar com você. A morte de cruz, ela é terrível, ela é sufocante, ela é muito dolorida. Jesus apanhou muito carregando a sua cruz. Os judeus, melhor dizendo, os romanos,
quando eles fustigavam um homem que seria levado para a cruz, eles batiam com chicotes, e na ponta desses chicotes haviam ali bolinhas, esferas de ferro, ou havia ganchos de ferro como anzóis, que quando batiam na carne da pessoa e puxava, dilacerava a carne da pessoa. Historiadores como Flávio Joséfo, que era da época de Jesus, contam que Jesus, ao ser fustigado com aquelas varas e com aqueles chicotes, conseguiam-se ver as estruturas profundas do seu corpo. Os ossos de Jesus ficaram manifestos, e isso é uma porta aberta para infecções bacterianas. As piores bactérias começaram a comer Jesus vivo. Streptococcus, estafilococcus, são aquelas bactérias conhecidas como comedoras de carne. E Jesus, ele começa a ser acometido de infecções profundas, de uma febre muito grande, e a qual ele fala: tenho sede, porque ele estava com febre. E ali ele foi pregado naquela cruz, pelas mãos e pelos pés, e aquela cruz, quando ela é colocada em pé, porque se abre um pequeno buraco no chão, e a cruz, ela começa a ser erguida, e ela então dá um tranco, quando ela bate no fundo daquele buraco, e Jesus então já sofreu o primeiro tranco. Imagina, pregado com pregos na cruz, e ele sofre um tranco assim, ó. Como deve ter doído. Ele já estava machucado. Havia uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. E sabe, meus irmãos, que é como que a cruz vai matando. Porque o que acontece? Ali a pessoa começa a perder as forças. E ela começa então, com a força da gravidade, a baixar. E aí então o corpo começa a cair para frente. E quando ele cai para frente, a pessoa não consegue respirar. Então tem que fazer força para levantar e cair para trás, mas a coroa de espinhos está na cabeça de Jesus. E começa a machucar, e começa a machucar. Mas chega um momento que não tem mais forças. E ele começa a ser sufocado. E o ar começa a faltar. E o coração precisa compensar essa falta de oxigênio nos tecidos, e ele começa a bater, e começa a juntar água nos pulmões, e aí então dá a sensação de que se está morrendo afogado, e Jesus está passando por isso. E aí então o coração começa a bater, e ele começa a aumentar, até o momento que ele explode. Essa foi a morte de Jesus, em meu e teu lugar. Morte de cruz, terrível. Mas Jesus, ele cria em Deus, ele cria no Pai, ele tinha uma fé solidária. Sabe por quê? Porque você cabia no coração de Jesus. Se ele tivesse uma fé solitária, ele não teria aceito a proposta de Deus. Ele, como Abraão, ele não titubeou, e mesmo sabendo como seria a sua morte, ele te amou muito mais, ele me amou muito mais do que a si próprio. Então uma fé solidária é uma fé de bom senso, é uma fé que vai em direção da vontade de Deus. Mas a fé solitária não, a fé solitária é mais fácil, Então a igreja hoje quer pegar o caminho mais fácil, mas a Bíblia diz que o caminho mais fácil é largo, e ele leva à perdição. O caminho que nós precisamos andar é o caminho estreito, é o caminho difícil, mas ele leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é a fé que Deus espera que nós tenhamos. O versículo 22 diz assim: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui a palavra do Senhor, que está na minha Bíblia, na revista e atualizada, está dizendo que foi pelas obras que a fé se consumou. Esta palavra aqui é teleio no grego, que significa tornar perfeito. Em algumas versões você vai encontrar assim, olha: com efeito foi pelas obras que a fé se tornou perfeita.
Portanto, a fé solidária é uma fé perfeita, mas a fé solitária é uma fé com defeito. E a palavra de Deus nos chamou para a perfeição, não para o perfeccionismo, que há uma diferença abissal entre ser perfeito e ser perfeccionista. O perfeccionista, ele está preso numa escravidão a si próprio. Ele quer fazer as coisas melhor do que os outros, e quando ele não faz, ele se pune. Isso é terrível, e a palavra de Deus, ela diz: não deixe-se colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Deus disse assim: sede perfeito e não perfeccionista, sede perfeito como é perfeito o seu Pai Celestial. Perfeito não é fazer tudo correto, um melhor do que os outros. Perfeito não é fazer as coisas melhor do que os outros, é fazer as coisas certas, corretas. É cumprirmos o propósito para o qual nós fomos chamados, e nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, para darmos frutos para o reino de Deus, e frutos que permaneçam, e frutos que sejam para sempre. Então a fé solidária é uma fé perfeita, mas a fé solitária é uma fé defeituosa. E aqui vai dizer então o seguinte, que Abraão, como nós vimos aqui no versículo 22, pela sua fé solidária que o tornou perfeito, ele foi justificado e ele foi chamado de amigo de Deus. Nós só seremos amigos de Deus quando nós tivermos uma fé solidária, uma fé perfeita, uma fé que caibam os outros nesta relação. O Senhor nos chamou para a perfeição, queridos. O Senhor nos chamou para a perfeição. Sabe, meus irmãos, eu quero ser muito claro com você, como sempre procuro ser, usando palavras que sejam claras e que sejam compreensíveis por todas as pessoas. Eu não me conformo com um cristianismo sem transformações. Isso não existe, isso é uma utopia. Um cristianismo que não produz transformações pessoais, ele não existe. Ele é um cristianismo vazio, ele é um cristianismo defeituoso. Sabe, meus irmãos, esse negócio de que vem como estás, isso não está na Bíblia. Mas é óbvio que a gente vem como está, mas nós não podemos permanecer como viemos. E aí fica um negócio meia boca dentro da igreja. É lógico que nós vamos vir cheio de carrapichos. A gente vem para a igreja cheio de máculas e de rugas, mas o Espírito Santo nos chama para nos limpar. O Espírito Santo nos chama para trabalhar nas nossas vidas. E passa ano, entra ano, e as pessoas, muitas delas não mudam 1 centímetro da sua vida, continuam nas suas imperfeições. Deus nos chamou para sermos perfeitos maridos, para sermos perfeitos. Você que foi criado homem, foi chamado para ser um perfeito homem. Você que foi criada mulher, foi chamado para ser uma perfeita mulher, com tudo isso que traz. Perfeita mãe, perfeita maternidade, perfeito filho, filha e assim por diante. O Senhor quer trabalhar em nós. Deus não quer trabalhar nos animais, Deus não quer trabalhar na natureza, Ele quer trabalhar em mim e em você. Ele quer mudar a nossa forma de pensar através da renovação da nossa mente, para que nós possamos dizer, como Paulo fala aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Ele quer trabalhar o nosso coração para que se cumpram as escrituras que o Senhor disse através do profeta, que um dia trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. E isso só pode acontecer através do Espírito Santo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Jesus chamou os discípulos de amigos e ele disse: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Mas isso é só para quem tem uma fé solidária, uma fé sem defeito, uma fé que anda pelos caminhos mais difíceis, na contramão do mundo, na contramão das ideologias, na contramão das corrupções. Eu quero falar outra coisa, meu irmão. Esse país, ele está inundado em corrupção.
Todas as instituições estão corruptas, desde o governo até a igreja, porque tem muita corrupção em muitas igrejas, porque a corrupção, ela é uma miséria danada que está entranhada na alma do homem. Sabe por quê? Porque todo mundo quer levar vantagem em tudo, isso é corrupção. Nós como cristãos devemos dizer não a isso. Nós não estamos aqui para levar vantagem em nada, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, aleluia. A vantagem, essas vantagens indevidas não são para nós, não são para nós. Nós precisamos lutar contra todas essas coisas. Sem fé solidária é impossível agradar a Deus. O versículo 24, prosseguindo aqui, vai dizer assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras, então, e não somente pela fé. Ou seja, a fé solidária nos faz aos olhos de Deus justos. Olha, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé, mas é uma fé que impulsiona a boas obras. Então, meus irmãos, a fé solidária nos faz aos olhos de Deus justos, mas a fé solitária, aos olhos de Deus, nós continuamos sendo injustos. Pastor Eliezer, o senhor lembra daquele louvor que cantávamos quando nós éramos mais jovens? Jesus riscou a cédula que pesava contra nós, até que enfim achei um que lembra. Até que enfim achei um que lembra. A irmã Ruth também lembra, né? A senhora era jovenzinha quando cantava, Nelma. Mas eu pergunto, vocês ficam tudo quietinha quando eu pergunto, né? Não quero entregar a idade. Jesus riscou a cédula que pesava contra nós. Nós cantávamos esse louvor e ele está impregnado na teologia da justificação. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e ele não é um ato místico, ele não é um ato que eu decidi, mas o Espírito Santo, quando nós estávamos mortos em pecados e delitos, ele vem nos convencer que éramos pecadores, vem nos convencer do juízo e da justiça. E aí, convencido pelo Espírito Santo, foi que você e eu nos convertemos. Nós não decidimos, porque isso não é uma filosofia. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo é a única forma de vida dos filhos de Deus. E aí então, ele é um ato divino nas nossas vidas, e o Espírito Santo vem convencer. E podemos ou não nos arrepender, porque nós cremos que nós podemos sim negar a graça de Deus, mas quiçá se vamos para a graça de Deus e nos arrependemos, e quando nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele nos faz de novo, Ele nos adota na sua família, e Ele nos justifica. Ele risca a cédula. Sabe o que é riscar a cédula? Lá na época de Jesus, nas cadeias romanas, onde as pessoas elas estavam ali presas, havia na porta da cela um local onde se colocava um papel chamado cédula. Nessa cédula estava o nome do preso que estava naquela cela, estava o crime do preso e estava a pena do preso. Paulo, eu, pecador, pena de morte. Só que quando ali se cumpria a pena daquele bandido, daquele criminoso que estava na cela, ali o governo romano pegava um carimbo e ele riscava, porque bater um carimbo significa riscar. Então eles batiam um carimbo, que significava riscar, porque eram dois riscos assim, e eles batiam um carimbo vermelho, e estava escrito no meio daqueles dois riscos assim: Tetelestai, que significa está consumado, está pago. Jesus, antes que o seu coração explodisse, ele disse para Deus assim: Tetelestai, Pai, está tudo consumado. Ele riscou a cédula que pesava sobre mim. Ali estava Paulo,
pena de morte, e ele riscou com o seu sangue: está consumado, eu morri por você, pode sair, a vida eterna é tua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diz exatamente isso, que nós somos justificados pelas obras que a fé nos impulsiona a fazer. Portanto, aos olhos de Deus, nós somos considerados justos todas as vezes que nós colocamos em prática esta fé solidária que cabe às outras pessoas. Jesus, no seu quarto discurso, no seu quarto sermão, que é o sermão mais conhecido, que se chama o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo de número 10, Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nenhum injusto entrará no céu. Nenhum injusto entrará no céu. Aqueles que aqui têm uma fé solitária, que são aos olhos de Deus injusto, eles são considerados também uma das 5 virgens imprudentes, que não tem óleo na lamparina, que não vive o ministério do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheios, impregnados, transbordantes do Espírito Santo de Deus e bem vazios do nosso maldito ego. Nós precisamos negar a nós mesmos e enchermos do Espírito Santo de Deus, porque o caminho é apertado, o caminho é difícil, o caminho é de guerra, o caminho é no deserto. Não são nas autopistas cheias de asfalto que se tem por aí. O caminho para o céu, ele é reto, mas ele é pelo deserto. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e terá boa reputação. Ai, meu Deus eterno, nós precisamos ter bom testemunho, principalmente dos de fora, diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser um povo de boa reputação. Então nós precisamos cumprir com a palavra, ela precisa estar escrita no nosso coração, ela precisa estar escrita na nossa mente. Nós precisamos ter uma fé solidária, uma fé, meus irmãos, que nos torna aos olhos de Deus justos. A igreja está querendo muito milagre, a igreja está querendo muito sinal. E aí uma vez os gregos chamaram Jesus e pediram para que eles mostrassem um sinal. Os fariseus chamaram e ele disse: nenhum sinal será dado a uma geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas, o qual ele deu. Sabe qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é que aquela cruz está vazia e o sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia! Então não precisamos ficar procurando sinal algum, porque ele já deu. Ele está aqui essa noite. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele é o Deus de vivos e ele está vivo e a igreja está viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós com ele teremos boa reputação. Boa reputação. Essa igreja é conhecida no bairro como a igreja do amor. Boa reputação. Porque quando a palavra de Deus diz que quando nos amarmos, as pessoas reconhecerão que Deus está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E é para isso que Deus nos chamou, por uma fé solidária. A fé dos caminhos mais difíceis, mas o caminho correto, do caminho reto. A fé das pessoas de bom senso, das pessoas centradas, das pessoas que querem pensar como Deus pensa.
aquela fé que as pessoas vão de acordo com o que Deus aponta e não como a fé que a minha vontade quer. Eu escutei um conselho hoje, misericórdia, nem posso dizer que é conselho, de uma pastora, da minha prima. Estão querendo fazer tudo certo para casar, e ela chega e fala assim: dê um passo de fé, marque a data e já contrate aí o fotógrafo, contrate a floricultura pela fé. O que é isso? Pela fé? Isso não é fé, isso é loucura. Isso é loucura, gente. Depois vai pagar como? Vai correr a sacola? Vai fazer o quê? Aí chega a pastora: faltou fé, filha, faltou fé. Faltou fé não, sobrou loucura. Sobrou loucura. Nós não fomos chamados para isso, gente. Nós não fomos chamados para essa loucura de fé, essa fé louca, melhor dizendo. Nós fomos chamados para uma fé sadia. Eu quero terminar aqui no versículo 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meu querido, a fé solitária é pecado. A fé solitária é pecado. Tem muita gente pecando em nome da fé. Um grande exemplo disso era Paulo. Paulo, em nome da fé, encarcerava os cristãos. Paulo, em nome da fé, ele consentiu com o apedrejamento de Estevão. E quando Jesus encontra ele, ou melhor, ele encontra Jesus no caminho para Damasco, que em nome da fé, ele estava levando licença para prender os cristãos e açoitá-los e fazer o que ele quisesse, em nome da fé. E aí então ele encontra-se com Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele. Ou melhor dizendo, Paulo faz uma pergunta para Jesus: quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus, ela precisa ser muito bem compreendida por nós. Jesus diz assim: eu sou aquele a quem tu persegues. Em nome da fé, Paulo estava perseguindo Jesus. Em nome da fé, dessa fé solitária, ele estava pecando e usando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tiago 4,17 diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17 diz isso: aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, aquele que sabe que deve ter uma fé solidária, mas tem uma fé solitária, onde só cabe ele e não faz o bem a outras pessoas, está em pecado. E o salário do pecado é o inferno. Nós precisamos encontrar Jesus Cristo todos os dias. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas tem que andar com Ele todos os dias. Nós precisamos andar com Ele todos os dias, porque a palavra diz que temos que perseverar até o fim. O que vale, meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que é muito importante. O primeiro dia com Cristo é muito importante, mas mais importante será o último, no dia da sua volta. Esse vai ser muito importante, porque se Ele voltar e nos encontrar nus, no sentido de todas as nossas vergonhas expostas, não é sem roupa não, porque se Ele voltar no dia que eu estou tomando banho, eu vou para o céu, e você também, amém? Porque o jeito que eu gosto mais de falar com Jesus é debaixo do chuveiro. Sim, do jeito que Ele me criou. Pelado, pastor? Não, sem culpa. Sem culpa.
Porque sabe o que acontece, meus irmãos? A pornografia está aqui na cabeça das pessoas. Para os puros tudo é puro, mas para os impuros tudo é impuro, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa fé solitária, ela não cabe dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu morte de cruz, que eu acabei de contar, o mesmo que não está mais na cruz, o mesmo que não está mais no sepulcro, o mesmo que está aqui essa noite. Não cabe uma fé solitária. Conclusão, Tito 1,13 diz assim: tal testemunho é verdadeiro. Portanto, Paulo diz a Tito: repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. O que eu estou fazendo aqui essa noite é o que Paulo fala ao meu irmão Tito, ao seu irmão Tito: repreende-os, até mesmo severamente, para que eles tenham uma fé sadia. Queridos, tem muita fé doente por aí, e tem muita gente cultivando uma fé doente, e a fé solitária é uma fé doente. Fomos chamados a uma fé solidária, em nome do Senhor Jesus, amém? Pense nisso, como diz a palavra do Senhor, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Certa vez, os apóstolos num barquinho, e de repente eles olham e vem Jesus andando por sobre as águas. Eles tiveram medo e eles começaram a gritar que era um fantasma, era um fantasma. Mas Jesus, ele disse: sou eu. Sabe, queridos, muitas pessoas têm medo de fazer as coisas por Jesus. Muitas pessoas têm medo de realizar a vontade de Jesus. Mas Pedro, em toda a sua intrepidez, ele diz: és tu, Senhor? Então, se é o Senhor, e ele estava com medo, ele diz: então manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: então, ora, venha. E ele disse: eu vou, mas eu só vou porque foi o Senhor que mandou. E Pedro vai andando por sobre as águas, vencendo o seu medo, os seus medos. Mas de repente algumas coisas começam a lhe chamar a atenção, e ele começa a submergir, e Jesus o toma pela mão e não o deixa que ele ali morresse. Querido, sabe, o Senhor conta conosco. Nós não precisamos ter medo de fazer a obra de Deus. Nós não precisamos ter medo de expressar uma fé solidária que ajude a outras pessoas. Por mais difícil que seja, o Senhor está ali conosco e Ele não nos deixará naufragar. E naquele momento Jesus sustenta Pedro e os dois voltam para dentro do barco. E a fé de Pedro foi trabalhada. A nossa fé precisa ser trabalhada. Deixa Jesus trabalhar a sua fé. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar de fé em Jesus Cristo. E talvez nessa noite, ao ouvir sobre Jesus Cristo que veio salvar você dos seus pecados, aquilo que lhe condenava à morte, e Ele morreu a sua morte para que você viva a sua vida hoje. Talvez você se decidiu essa noite e entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa noite eu quero perguntar para você: porventura alguém aqui essa noite quer entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador? Se alguém quer essa noite, levanta só a sua mão. Eu não vou te colocar em nenhuma posição constrangedora, pode ficar sossegada ou sossegado.
mas você quer entregar sua vida a Jesus essa noite? Se você quer, levante sua mão. Alguém aqui querendo entregar a vida a Jesus dentro dessa igreja? Não? Ok, muito bem. Eu entendo então que você já se decidiu por Jesus. Ele quer te fazer andar sobre as águas agora. Ele quer que você vença o seu medo. Ele quer te pegar pela mão. Quem essa noite quer se colocar à disposição do Senhor Jesus para ter uma fé solidária, levanta a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prossiga com a sua mão levantada. Você que quer. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quer levantar sua mão junto? Alguém querendo entregar a vida a Jesus? Ok. Querido, você que está com a sua mão levantada, essa noite tomastes uma decisão de andar por sobre as águas, de ter uma fé solidária, uma fé que as pessoas que clamam, que sofrem, caibam na sua fé. O Senhor fará maravilhas através da tua vida. O Senhor fará maravilhas através da tua vida. Pode abaixar as tuas mãos. Eu quero orar com você, meu irmão, e abençoar você em nome do Senhor Jesus. E você, meu querido, vai poder andar por sobre as águas num sentido espiritual. O Senhor vai te ajudar. Meu Deus e meu Senhor, diante de Ti eu quero colocar pessoas, Pai, que tomaram uma decisão nessa noite, Pai, de que querem ter uma fé em que outras pessoas caibam nessa fé. Uma fé que nos transforme em pessoas perfeitas. Uma fé que nos impulsione às boas obras. Uma fé, meu Deus, que nos faça andar sim pelos desertos, Pai, mas rumo aos céus. Nós não queremos ficar sepultados na areia deste deserto, como toda aquela geração incrédula, Senhor, ficou lá atrás. Mas nós queremos, Pai, ser a Tua mão sobre esta terra, que possa vir consolar os aflitos, que possa trazer esperança aos perdidos, que venha trazer uma mensagem de salvação aos pecadores, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua igreja se coloca diante de Ti, Pai. A Tua igreja se renuncia a si mesma, Senhor, como Tu fizeste, Senhor, tomando forma humana para vir morrer em nosso lugar. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus, com nossas habilidades, ou dá-nos habilidades, Senhor, para nós podermos Te servir sobre esta terra, porque nós estamos vivendo a nossa geração, e como Davi queremos servir o Senhor na nossa geração, Senhor. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, seja em cada um que abriu seu coração nessa noite para ser poderosamente usado pelo Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor eleve os teus olhos sobre cada um de nós, encontrando adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, encontrando servos que Te sirvam, Pai, com inteireza de coração, encontrando pessoas, Senhor, que estejam dispostas, Pai, a servir-Te e levar a paz que excede todo o entendimento a essa terra de famintos, a essa terra de enfermos. Usa esta igreja, Senhor, com poder e glória. Usa este povo que Te busca, Senhor, com a Tua graça, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te guarde, que Deus faça de você